Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos continuar falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Fiquem atentos. Lembrando, que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de um adjunto adverbial da oração principal. E também elas vão exprimir uma circunstância, Pode ser tempo, causa, concessão, comparação, que nós já vimos na aula anterior. E são 9 tipos. Na aula anterior, nós vimos as causais, as comparativas, e as concessivas e as condicionais, tá? Hoje nós vamos concluir esse conteúdo. Prestem atenção. Oração subordinada adverbial conformativa. Funciona como adjunto adverbial de conformidade. É iniciada por uma conjunção subordinativa, conformativa ou por uma locução. São elas como, conforme e segundo. Construímos nossa casa conforme as especificações dadas pela prefeitura. Turma, o que é conformidade? É quando uma ideia está de acordo com a outra, tá? Os alunos fizeram o trabalho conforme a professora solicitou, como a professora solicitou, segundo a professora solicitou. Então, a conformativa expressa uma ideia de conformidade, uma ideia está de acordo com a outra. Oração subordinada adverbial consecutiva funciona como adjunto adverbial de consequência. É iniciada pela conjunção subordinativa consecutiva que, na oração principal, normalmente surge um advérbio de intensidade, tal, tanto, tamanho ou tamanho. Na oração principal, normalmente, já falei, Conjunções, tão, que, tanto, que e tamanho que. Mas a conjunção mesmo é o que. Esses advérbios, eles aparecem para contribuir com a ideia. Ela fala tão alto que não precisa de microfone. Ou seja, ela fala tão alto que qual é a consequência? Não precisar de microfone. Então, vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva. E a primeira, uma oração principal. Ela fala tão alto. Tá? Ela gritou tanto que ficou rouca. Ou seja, a consequência de ficar rouca foi porque ela gritou tanto. Tá? Nós temos a consequência nessa oração. Oração subordinada adverbial temporal. Funciona como adjunto adverbial de tempo. É iniciada por uma conjunção subordinativa temporal ou por uma locução. São elas quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que e mal. Quando ele chegar, estarei dormindo. Gente, quando ele chegar, exprime uma ideia de tempo. Então, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Por que ela é uma oração? Porque ela tem um verbo. Então, eu classifico o que era o meu adjunto adverbial, vou classificar como uma oração. Oração subordinada adverbial temporal, certo? Então, as temporais exprimem uma ideia de tempo. Agora, oração subordinada adverbial final. Funciona como adjunto adverbial de finalidade. É iniciada por uma conjunção subordinativa final ou por uma locução. São elas a fim de que, para que e por quê. Ela não precisa do microfone para que todos o ouçam. Ou seja, ela não precisa do microfone com qual finalidade? Para que todos o ouçam. Ela não precisa, certo? Então, afinal, dá uma ideia de finalidade. Ele estudou bastante para que fosse aprovado no concurso. Então, para que fosse aprovado no concurso, foi a finalidade dele estudar bastante. Certo, turma? A oração subordinada adverbial proporcional funciona como adjunto adverbial de proporção. É iniciada por uma locução conjuntiva, subordinativa, proporcional. São elas a proporção que, a medida que e tanto mais. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. À medida que, à proporção que,
Ou seja, uma ideia acontece e a outra vai acontecer em seguida. É tipo um encadeamento de ideias, tá? À proporção que escurecia, a rua ficava mais deserta, certo? Então, uma ideia de proporção. Turma, então hoje nós finalizamos as orações subordinadas adverbiais, tá? Vocês agora vão fazer as atividades e qualquer dúvida vocês vão tirar na aula ao vivo, tá? Ou podem mandar mensagens também pela agenda da escola. Um grande beijo a todos e até logo, oitavo ano. Tchau, tchau!